Ele se adaptou a uma cultura exótica e praticou costumes que nem tinha imaginado. Aprendeu em tempo recorde uma língua dificílima. Viveu a crueldade de 3 guerras. Sofreu de miséria extrema, ainda que quando devia alimentar dezenas de pessoas, e usou toda essa experiência para ensinar aos futuros missionários como manter a paz e a coragem sob quaisquer circunstância. Frei Mariano Gáspio morreu em 1989, com quase 90 anos de idade. Encarnou em sua própria vida o carisma dos agostinianos Recoleto. Vida comunitária, missão sem descanso, louvor contínuo a Deus, busca de sabedoria e conhecimento e amor ao próximo. Muitas pessoas de várias épocas concordaram que Mário era um bom homem, um santo. É por isso que a Igreja Católica apresenta este religioso agostiniano Recoleto como um exemplo de que com fé, esperança e amor é possível ser feliz mesmo nas circunstâncias mais extremas. Puente la Reina, Navarra, Espanha. Nesta cidadezinha repleta de história, arte e solidariedade com os caminhantes, convergem vários dos caminhos que levam aos peregrinos de toda a Europa até Santiago de Compostela. Em 18 de dezembro de 1899, com o século, como ele mesmo falava, Mariano Gáspio nasceu nesta casa. Sua família não possuía nem terra nem propriedade. Seu pai era pedreiro e eles moravam aqui de aluguel. Ele foi batizado nesta pia batismal da igreja paroquial de São Tiago no mesmo dia, conforme o costume da época. Os agostinianos recoletos também chegaram a Puente la Reina neste mesmo ano de 1899. Eles atendiam a paróquia e administravam a escola masculina da Fundação Mena, cujo prédio é hoje este centro paroquial. Mariano rapidamente entrou em contato com os frades, talvez como aluno e certamente como acólito, na Capela da Virgem da Solidão, que já não existe mais. Sua fachada, como vimos aqui, foi mudada para a capital da região como parte do complexo do Museu de Navarra. Durante grande parte de sua infância, Frei Mariano passou grande parte de seus dias sob essa porta, para ajudar no altar, embora hoje seja o acesso para uma sala de exposições. Enérgico, atento, devoto e educado, Mariano ouvia os frades falarem de missões em países distantes, de vida comunitária, de uma sede de conhecimento. Ficou fascinado com este estilo de vida e dedicação aos outros. Percebia desta forma um sentido de futuro para si mesmo.
Aos 10 anos de idade, Mariano pediu para ingressar no seminário dos Agostinianos Recoletos, em San Millán de la Congola, em La Rioja, a pouco mais de 100 quilômetros de sua casa. Em um burro, acompanhado de sua mãe, fez sua primeira viagem até lá, após ter sido aceito. Neste seminário, estudou 4 cursos, nos quais foi dada especial importância ao latim e às humanidades. Assim que completou 15 anos, Mariano não hesitou em dar o passo seguinte, que ocorreu neste convento de Monteagudo, Navarra. Ele já tinha idade suficiente para entrar no noviciado, onde durante um ano aprendeu a ser frei. No final do noviciado, dia 23 de dezembro de 1915, ao professar os votos de castidade, pobreza e obediência, Mariano ingressou na Ordem dos Agostinianos Recoletos. Depois, até o ano de 1922, estudou filosofia e teologia. Foram 7 anos de reflexão e aprofundamento da mente e do coração, para colocar-se à disposição do povo como sacerdote agostiniano recoleto. Seus companheiros o descreviam como um jovem piedoso, trabalhador, gentil e tranquilo. Um dia depois de completar 21 anos, no dia 19 de dezembro de 1920, professou seus votos solenes. Seria para sempre um agostiniano recoleto. Seu coração ficou marcado a fogo pelo compromisso assumido. Mariano pertence na sua ordem religiosa à província de São Nicolau de Tolentino. É a província missionária e, seguindo uma longa tradição, em 1921, foi enviado às Filipinas para completar sua formação. Em Manila, em 23 de dezembro de 1922, foi ordenado sacerdote. Seu primeiro destino foi a cidade de Cavite, a 30 quilômetros de Manila. Mas o pensamento sempre ficava na sua cabeça. Ainda não é suficiente. Tenho que doar-me mais. Assim, quando a província pediu voluntários religiosos para abrir uma missão na China, não pensou 2 vezes. Inúmeras foram as dificuldades. A ordem nunca havia estado lá, nem ele, nem seus companheiros conheciam a língua e a cultura. A China era, naquela época, um viveiro político, social e econômico, um dos lugares mais instáveis do mundo. E Mariano era o mais jovem dos voluntários. Ele tinha 24 anos de idade. Em 4 de abril de 1924, um grupo formado por 5 missionários, do qual Mariano Gaspio fazia parte, chegou a Quequei, cidade que hoje se chama Chanquil, na província de Honan. A meio caminho entre Pequim, 700 quilômetros ao norte, e Xangai, outros 700 quilômetros ao sudeste. Ali, outro agostiniano recoleto já esperava por eles.
Sua nova missão era um pouco menor em extensão do que 2 vezes o Distrito Federal, parecido ao município amazonense de Itacoatiara. Tinha a vantagem de ter disponíveis boas comunicações. 2 das principais linhas ferroviárias da China se cruzam ali. A de Pequim no norte, que vai para Hong Kong no sul, e a que vai da costa leste até os desertos ocidentais do país. Não faltavam obstáculos. O clima é extremo, sufocante no verão, congelante no inverno. Está na grande planície do Rio Amarelo, que naquela época ainda estava livre para inundar vastas extensões, afogando milhares e condenando milhões à miséria. Como era uma área de passagem sem proteção natural, sem montanhas nem locais de refúgio, toda a instabilidade e violência do país deixava aqui sua marca. A agricultura era o único meio de subsistência e a pobreza era o único modo de vida. Usavam terra para construir. A malária se espalhava por toda parte. Sem infraestrutura nem estabilidade, o comércio não era seguro. As cidades eram muradas para se defenderem contra grupos de bandidos poderosos e violentos. Embora fosse o início do século XX, a vida era praticamente medieval. Ancestral na cultura, o povo tinha uma desconfiança indisfarçada em relação a qualquer coisa estrangeira. Os missionários espanhóis tiveram que desmentir muitos preconceitos com seu exemplo. Quando chegaram, encontraram apenas 600 cristãos, entre mais de 2 milhões de habitantes. O idioma foi o primeiro grande desafio, que alguns dos missionários nunca conseguiram superar. Após 6 meses de dura aprendizagem teórica, Mariano e outro companheiro, mais adiantado no aprendizado da língua, foram enviados em uma primeira missão real entre o povo, longe do lar protetor da comunidade. Foi assim que Frei Mariano descreveu esse momento. Em 18 de outubro de 1924, cheguei à tarde em Tianglico. Eu vi apenas casebres de barros de aspecto miserável e me encontrava em um pequeno pátio, fechado por um muro de barro, diante de 7 cristãos que me cumprimentaram à sua maneira e com os quais eu não podia me comunicar, pois eu ainda conhecia apenas 2 palavras em chinês. De repente senti um forte abalo no meu coração. Possuído por uma certa tristeza interior, entrei no casebre que seria minha casa permanente a partir de então. Se eu quisesse fazer-lhes alguma pergunta, eles não poderiam entender o que estava dizendo. Assim, para não me envergonhar, tentei entrar na casa o mais rápido possível e encurtar o gole amargo que fui obrigado a beber, pois ainda não sabia como falar. Pouco a pouco começou a interagir, pediu às pessoas que o ensinassem e, com a ajuda delas, escreveu pequenos sermões de 5 minutos que aprendeu de cor. À medida que sabia falar mais, expande seu discurso. Em dezembro, foi sozinho para outra pequena aldeia, onde passou seu primeiro Natal na China, longe de sua comunidade e dos outros missionários, sozinho com os chineses. Em março do ano seguinte, já estava familiarizado com a vida e o trabalho, com a língua e os costumes. Abriu seu campo de ação para mais pessoas. Ficou totalmente imerso na cultura do povo, também em relação ao sofrimento, aos choques constantes, à pobreza e à insegurança. Descreve todos os acontecimentos na terceira pessoa, mas sofre em primeira pessoa. Este pobre povo chinês está sofrendo de inúmeras calamidades. Nada disso o desanima. Alimenta sua esperança com a oração e trabalha incansavelmente na evangelização, sem dar lugar a medos e apreensões. Se tornou famoso entre cristãos e não cristãos, por isso que pregava o que realmente vivia. Todos iam a ele,
buscando paz e saúde, encontrando conselhos e empatia. Ali onde pisou, deixou uma nova e próspera comunidade católica. Com perspicácia, incorpora os leigos à tarefa missionária, dá-lhes iniciativa, inclui-os em seus planos. Minha felicidade como missionário consiste em ver tanto fervor e generosidade, apesar da fome que os consome, da amargura que só lhe traz miséria. Os novos cristãos têm um espírito generoso para colaborar com as missões. Devido a seu apostolado, as comunidades pelas quais Mariano passou foram as que mais cresceram. Seus colegas missionários decidiram que sua experiência deveria ser reconhecida e pediram a Mariano para criar e dirigir uma escola para catequistas. Mariano a inaugurou e a dirigiu por 7 anos, de 1934 a 1941. A mudança para ele foi total, de evangelizar na rua e nos lares. Passou a evangelizar em um centro fechado, onde convivia com apenas algumas pessoas. Mais uma vez, ele mostrou sua admirável capacidade de adaptação. Antes, eu era responsável por várias comunidades cristãs, em incontáveis povoados. Agora, minha vida deve ser reduzida à capela e à sala de aula para formar cristãos educados, piedosos, zelosos e missionários em 3 ou 4 anos. Mariano sabe que a capacidade de alcançar cada vez mais pessoas dependerá dessas aulas de catecismo, por isso não poupa esforços. Ele se baseia em sua experiência e inclui em seu método que seus alunos comecem com pequenas homilias de 5 minutos. No primeiro ano, teve cerca de 50 alunos, homens e mulheres, um número que cresceu de forma constante. Devido ao seu domínio do chinês, Mariano foi nomeado pregador para as grandes comemorações. O agostiniano recoleto, Martin Legarra, visitou a missão em 1939 e deixou seu testemunho de como Frei Mariano conseguia emocionar a todos. Frei Mariano se levantou e lhe fechei o olhar. Parece que estou vendo, de forma que gostava de estar, seus braços cruzados e suas mãos entre as mangas de seu roupão chinês. Levou os olhos bem alto e começou a falar com tanta expressividade que eu, sem entender uma palavra, vibrava de emoção ao ponto de chorar. Em 1937, os japoneses que já dominavam a Manchúria desde 1931 invadiram toda a China. Eles chegaram a Queichay em 1938 e bombardearam a cidade. A situação para os missionários era muito complicada, mas piorou com a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial no final de 1941. A China se torna uma área de bloqueio econômico. Os religiosos ficaram sem comunicação, sem ajuda do exterior. Com o Japão derrotado, a segunda parte da Guerra Civil aconteceu entre 1945 e 1949, quando finalmente venceram os comunistas. Entre 1941 e 1952, os anos mais difíceis, Frei Mariano deixou a escola de catequistas após ser nomeado vigário-geral e superior religioso. Além do difícil ambiente externo, durante esse tempo, o bispo sofreu de depressão e teve mal-entendidos com alguns missionários. Frei Mariano trouxe a paz para casa, mostrando prudência, gentileza e compreensão. Ele também teve que lidar com perseguições e injustiças causadas pelos japoneses, as tropas nacionalistas chinesas, as tropas comunistas e os bandidos organizados. Todos eles passaram pela missão em um momento ou outro, causando estragos, caos, miséria, necessidade.
Sem meios de subsistência, isolados, eles tinham que fazer milagres para sobreviver. A missão era o lar de religiosos e religiosas seminaristas, meninas acolhidas após serem abandonadas e muitos refugiados. Frei Mariano tinha uma certa fama de ser muito espiritual, mas não muito prático. Mas ele soube como responder à calamidade e à fome de todos. Um dos religiosos chineses, anos mais tarde, lembrou-se do que havia visto naquele momento através de seus olhos de criança. Frei Mariano tinha confiança na província. Naquela época, sempre o víamos de joelho rezando. Quando as freiras lhe diziam que não havia mais comida para o dia seguinte, ele não ficava aflito. Ele ia à igreja para orar e esperar. À noite ou no dia seguinte, alguém, cristão ou não, aparecia de repente com o que era necessário. Outro de seus companheiros missionários também descreveu a situação. Frei Mariano se privou de sua comida para que ninguém passasse fome. Mesmo os não cristãos, admirando sua fervorosa oração e penitência, traziam comida para a missão, movidas por seu testemunho de vida. A partir de outubro de 1949, com a declaração da República Popular da China e a vitória do regime comunista, a Igreja Católica e os missionários estrangeiros passaram a sofrer pressões crescentes. Embora em suas cartas e relatórios sempre mostrasse vislumbre de esperança e pedisse orações, Frei Mariano e os demais missionários sofriam pressões do governo e leis muito restritivas. Assim, a atividade apostólica foi proibida, a infraestrutura da missão foi expropriada, os missionários estrangeiros foram presos e logo depois expulsos do país. Em janeiro de 1952, Frei Mariano deixou a China, uma terra onde nunca mais colocaria os pés, mas que levaria para sempre em seu coração, em sua memória e em sua experiência de fé. Frei Mariano foi então enviado na Espanha. Conhecendo sua experiência missionária, seus dons humanos e sua experiência espiritual, a província de São Nicolau de Tolentino lhe pediu para estar muito próximo dos religiosos em formação para o resto de sua vida. No convento de Monte Agudo, foi primeiro mestre de noviços. Os noviços são os jovens que vivem seu primeiro ano em um convento, onde se acostumam a estar em comunidade, dedicam seu tempo ao conhecimento profundo do carisma e das leis dos agostinianos recoletos e à oração. Há numerosos testemunhos de sua alegria e de sua maneira única e afetuosa de guiar os jovens. Ele ensinava pelo exemplo, sempre em recolhimento, modesto no gesto e no olhar. Seu semblante transmitia paz e a presença de Deus, bem como uma intensa vida espiritual. Seu olhar era bondoso e delicado. Era muito intuitivo e atento às necessidades de cada um e do processo da comunidade em geral. Ele tinha o cuidado de mostrar a todos o mesmo apreço e consideração, não deixando espaço para preferência e exclusão. Era ciente da necessidade de boa saúde para o crescimento pessoal e espiritual. Então observava o peso de cada noviço e os encorajava a fazer exercício físico. Em sua mente, o missionário não deve ser apenas uma boa pessoa com espiritualidade profunda, mas também um faz-tudo, capaz de construir, cozinhar e resolver criativamente qualquer necessidade urgente.
Com o tempo, conseguiu canalizar seu caráter com uma grande dose de humildade. Reservou toda a paixão a Deus, mostrando sua devoção, a sua sincera piedade. Nomeado prior do convento após deixar a função de mestre de noviços, passou a visitar diariamente todas as salas de trabalhos para garantir que tudo estivesse indo bem. Em 1964, foi designado para Massila, local da seguinte etapa na formação inicial dos religiosos de sua província, onde continuavam sua formação como frades enquanto estudavam filosofia e teologia. Frei Mariano não tinha responsabilidade de formação direta com aquela comunidade tão numerosa, que contava com cerca de 100 membros ou mais. Contudo, seu exemplo pessoal e seu apoio espiritual foram cruciais para muitos que o tomaram como referência e exemplo nesta fase. Em tudo que lhe foi pedido, seu objetivo era ter tudo bem feito. Era meticuloso e bastante responsável com os livros das missões, o gerenciamento burocrático das isenções do serviço militar, o serviço postal, a segunda revisão dos livros de economia. Ele ganhou reputação como um bom pregador e um bom confessor, e muitos vinham até ele por esta razão. A joia da coroa para ele era a vida comum. Nunca deixou de participar de um único evento comunitário, seja ele qual fosse, não apenas dos de natureza mais séria ou espiritual, mas também o de lazer e diversão, incluindo um bom jogo de dominó. Uma anedota mostra sua humildade e sua vontade de fazer as coisas certas. Ao tentar limpar um campo de ervas daninhas com fogo, ele danificou uma figueira. Alguém o repreendeu por esse descuido. Então ele plantou uma dúzia de figueiras que regou por muito tempo com um balde. Figueiras do Padre Gáspio. E até hoje continuam a dar frutos. A partir de 1977, sua saúde deteriorou-se e praticou a obediência a seus superiores e religiosos, e com os médicos, modestamente e com a gratidão, sempre com um sorriso no rosto. Em 22 de setembro de 1989, após 3 dias no hospital, morreu de pneumonia e hemorragia cerebral. Em seu funeral, palavras como "ele era um santo" foram ouvidas de várias pessoas. Seus companheiros de missão da China, ainda vivos, beijaram seu caixão como sinal de veneração. A vida do Padre Mariano tem sido e é uma referência para aqueles que o conheceram e para as gerações seguintes. Como encarnação do carisma agostiniano recoleto, a partir da audácia, da dedicação constante aos outros, da ânsia de viver aquele primeiro amor que arrebatou os primeiros recoletos. Este carisma agostiniano recoleto tem 3 marcas distintivas: contemplação, comunidade e serviço. Frei Mariano deu pleno sentido a este carisma. Com a contemplação, acrescentou seu amor ao próximo e à vida comunitária. Ele coloca diante de nossos olhos com clareza cristalina a beleza e a unidade deste carisma. Por esta razão, a família agostiniana Recoleta agradece a Deus por sua vida e seu exemplo.